Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu participei de um podcast do Glauber. E aí eu fiz uma fala que gerou polêmica pra caramba e o pessoal começou a descer a lenha, falando que eu sou maluco, porque eu fiz a seguinte observação. Eu tenho uma visão, tá? De que o Bolsonaro vai ter sim que articular alianças. Aí eu falei que o Bolsonaro, ele tem que seguir o modelo Trump, tem que agir com inteligência agora, assim como o Trump foi, né? E ele precisa ponderar um pouco mais. Ele precisa fazer alianças com o Temer. Aí eu citei o Ciro Gomes, falei, olha, se o Ciro Gomes sinalizar anti-PT nessa, ainda que ele não seja direito, mas o Bolsonaro vai ter que sinalizar com o Ciro, tá? E aí impor algum acordo com o Ciro. Citei o Aldo Rebelo e falei que o Bolsonaro, na minha visão, ia precisar de alianças. Pois é, aí caiu uma tempestade na cabeça de todo mundo, que o Sandro é esquerdista, está querendo desvirtuar o Bolsonaro. Pois é, mas será que é bem assim? Essa semana aconteceu uma polêmica pesada com um dos grandes aliados do Bolsonaro que envolve o estado de Goiás, o Major Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo era deputado federal, parece que concorreu ao Senado, não conseguiu se eleger e agora ganhou para vereador em Goiânia. O Major Vitor Hugo, né, teve uma negociação com o Daniel Vilela, que é herança ali do Maguito Vilela, e teve uma reunião com o Bolsonaro. Já foi suficiente para destruir, né, a reputação do Vitor Hugo por ter feito ali um diálogo com o Daniel Vilela. E a situação foi tão tensa, mas tão tensa, que o Daniel Vilela, né, teve essa reunião com o Bolsonaro e o Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, acabou fazendo uma nota de repúdio ao Major Vitor Hugo, dizendo que o Major Vitor Hugo é um traidor da direita, que ele não poderia ter feito isso sem autorização do PL. Só que ninguém está comentando é que o Bolsonaro recebeu o Daniel Vilela, conversou com o Daniel Vilela e o Major Vitor Hugo levou até o Bolsonaro. Então, o traidor é o Vitor Hugo ou o Bolsonaro que recebeu? Nenhum, cara. Eu disse, olha, na conjuntura atual vai ter que ceder, vai ter que fazer aliança com o Centrão, não vai ter jeito, cara. Não adianta tentar peitar de forma radical que não vai chegar. E olha que eu ainda mudei o meu discurso, porque lá atrás eu falei, não, é melhor perder de pé do que ganhar de 4 nas eleições municipais de São Paulo. Eleição municipal de São Paulo é uma coisa, tá? Agora, nós estamos falando em tirar o Lula da presidência. Isso é outra coisa muito diferente, é muito mais importante. Se a gente observar a matéria aqui, olha o que o Daniel Vilela falou. Todos os líderes que têm maturidade e inteligência fazem o diálogo, diz Daniel Vilela sobre encontro com o Bolsonaro. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, se posicionou sobre a polêmica gerada após o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, articulado por Major Vitor Hugo, vereador eleito em Goiânia e ex-deputado federal. A visita, que segundo o MDBista teve como objetivo discutir cenários para o futuro político de Goiás e do país, foi alvo de uma nota de repúdio publicada pela direção estadual do PL. Para Daniel, a reação foi exagerada, desnecessária, considerando que todos os envolvidos agiram de forma republicana e dentro das boas práticas democráticas. E o Daniel Vilela tá certo, tá? Desculpa aí, pessoal, né? O posicionamento do Gustavo Gaia, do qual respeito pra caramba, foi lá e fez um vídeo detonando o Daniel Vilela, o Major Vitor Hugo, mas não falou do Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu ele, tá? Olha, por falta de diálogo, né? E agora a gente tem que ser sincero, a direita tá levando muito toco, tá levando muita porrada. E eu tenho uma visão, né? Eu tenho uma visão de que de imediato, o principal ponto é tirar o Lula, tá? O que eu vislumbro? Fizeram uma jogada aí contra o Caiado, porque o Caiado vai concorrer, tá? Vai concorrer à presidência. Não vai porque está inelegível, né? A Justiça Estadual de Goiás deixou o Caiado inelegível, mas ele tenta reverter isso.
Por que disso? Porque se o Caiado concorrer, o União Brasil, que é o partido do Caiado, não vai apoiar o Caiado, não vai ter o candidato, que está inelegível, e pode apoiar a base do Lula, se o Bolsonaro não souber dialogar com a União. E aí vocês preferem o União Brasil, que é um grande partido, do lado do Lula ou do Bolsonaro? Vamos lá, o Kassab, que também fiz críticas, acho que hoje o Kassab é um dos grandes articuladores de todo o sistema, mas é preferível o Kassab com o Tarcísio e o Bolsonaro ou com o Lula? Ah, eu vou apoiar o Tarcísio na estadual, mas vou apoiar o Lula na federal. Incoerente, mas pode acontecer. Então, a minha visão, falando honestamente para vocês, é que, cara, não, viu? Não dá para levar ferro e fogo. Então, assim, mesmo figuras que é centro e centro-direita vão ter que somar, tá? Ah, vou ter que ser a direita raiz. Não, cara, vai ter que somar, tá? Se quiser usar o modelo Trump, que deu resultado lá nos Estados Unidos para recuperar o governo, todo mundo criticou o Trump, que fez alianças com inimigos, né? Inimigos antigos, mas acabou fazendo aliança, e o Trump entrou com maioria total, avassaladora da Câmara e do Senado. Então o modelo Trump deu certo. A gente aqui literalmente tem que observar esse sentido. E estou fazendo minha culpa. Estou mudando meu posicionamento que eu tive nas eleições de 2024. E aí, pessoal, outro ponto polêmico demais, tá? Mas muito, da minha entrevista lá no Glauber Braga foi aqui, ó. Alexandre de Moraes e Supremo Tribunal Federal. O que eu falei? Eu falei e fui, assim, criei uma polêmica, porque muita gente concordou, muita gente discordou do seguinte posicionamento. Eu disse que o foco principal da direita, agora, não tem que ser Alexandre de Moraes e Supremo Tribunal Federal, porque a direita não tem força para isso. E quem está levantando esse debate hoje pelo impeachment, não vai acontecer. Tá? Sabe? Tá jogando para a galera, tá fazendo um auê aí, tá? Olha só essa matéria do Estadão, só para você entender aqui o tamanho do negócio. Ó, não há lugar em uma democracia para um inquérito tão longevo e, ademais, coberto por um sigilo inexplicável como o das fake news, ora prorrogado por 6 meses por Moraes. O inquérito das fake news foi feito uma matéria, né, do Silvio Navarro falando que é o AI 507, 497, eu não lembro o número aqui, falando que é o AI-5 do Alexandre de Moraes. Tá, é grave, é gravíssimo, isso aí ninguém questiona, tá? É um inquérito super prorrogado, com tantos sigilos. Aqui é a matéria do Estadão fazendo crítica a isso. Só que eu tenho uma visão. Não adianta nada, né? Não haver uma colisão, tá? Para ter gente do seu lado para ter o discurso com você. A direita hoje não consegue ter esse discurso mais sozinha. E se derrubar hoje o Alexandre de Moraes por um impeachment, quem que vai nomear o próximo ministro? O Lula. Aí você acha que ele vai ter o pudorzinho do Bolsonaro de vou pôr o Cássio Nunes para não desagradar, vou pôr o André Mendonça. Mas pois o André Mendonça, o Alcolumbre levou 6 meses para votar. Cara, Bolsonaro tinha pressão para colocar em cima deles. Então, o que é a minha visão? O foco tem que ser 100% em 2026 para fazer uma grande coalizão para tirar o Lula. Mas como assim, Sandro? O Supremo Tribunal Federal vai interferir? Ô, amigo, se tiver Kassab do lado da direita, né, com o Bolsonaro ou com o Tarcísio, ou com o Caiado, não importa, ou com o Zema, não importa, Kassab, Temer, trazer o Daniel Vilela aí, que é chapa do Caiado. Se trouxer todas essas pessoas, aí o Moraes não vai estar batendo de frente só contra a direita, está contra todo mundo. E aí, entrando um Congresso conservador, um Congresso mais à direita, um Senado, aí sim essa pauta tem que ser discutida lá depois de 2026 e dependendo do resultado. Quem está levantando essa bandeira hoje está fazendo a UE, né, para ganhar views e like nas redes sociais. Pelo menos eu tenho essa visão. O que você acha? Falei besteira ou você concorda comigo nos 2 pontos que eu comentei que foram mais polêmicos ainda em entrevista? Coloca no comentário que eu quero saber.